quase na hora. Boa noite. De hoje, dia 3 de junho. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Hoje, dia 3 de junho de 2001. Olha, em abril a gente fez vários temas toda semana, toda quinta, sobre o povo cigano. Em maio a gente fez toda quinta-feira sobre as mães. E agora, no mês de junho, a gente volta com temas de utilidade pública, tá? Então, olha, Gabriela Oliveira, não é isso? Muito obrigada aí pela audiência. Vamos aguardar mais um bocadinho para eu poder convidar os nossos entrevistados de hoje, doutora Gisela Esteves, doutor José Inácio, e nós vamos falar sobre direitos do consumidor. Então, quem tiver suas perguntinhas aí, já pode se preparar para fazer as perguntas para os advogados, doutora Gisela Esteves e doutor José Inácio, tá bom? Daqui a pouquinho eles estão chegando aqui para a gente conversar. Então, eu quero agradecer a audiência das lives e muitas vezes também eu sei que as pessoas não podem assistir nesse horário por um motivo qualquer, ou porque já tem sua programação, ou porque tem outras lives, mas o bacana é que depois assista. O vídeo fica gravado no IGTV, sempre compartilho, fica aqui, né, no Instagram, mas também compartilho no meu perfil no Facebook, e os entrevistados também compartilham, para que as pessoas que não tiveram oportunidade de assistir possam assistir. Enfim, o importante é que as pessoas tenham conhecimento, conheçam, né? Vejam o que a gente está fazendo, com quem que a gente está falando, né? Então, os nossos convidados já chegaram. Gente, eu estou com um problema de... Aqui eu toco e o negócio não acontece. Então, nós vamos receber aqui os nossos amigos, são nossos amigos, né? São amigos do Carnaval das Culturas. A doutora Gisela Esteves e o doutor José Inácio já estão chegando aqui para conversar com a gente. E vamos ver aí quem tiver perguntas, tá? Já pode mandar. Deixa eu dar mais para trás. Opa, estou vendo um dedo. Olá! Boa noite. Olá. Tudo bem? Boa noite. Como estão? Estão todos bem? Graças a Deus, vamos levando. Está ouvindo Você? bem? Estamos ouvindo bem. Está ouvindo bem, está ótimo. Tá. Então, eu estava apresentando vocês, doutora Gisela Esteves, doutor José Inácio, falei dos assuntos que a gente vai conversar hoje, e quem tiver já perguntinha, já pode mandar. Já entrou alguém aqui, boa noite. É que essa letrinha é tão pequenininha que fica difícil da gente ler. Mas vamos começar então com as perguntas que a gente já tem, e quem tiver dúvidas pode entrar aí e pode mandar pergunta também. Eu queria começar falando com vocês sobre quais são os principais, né, se é que existem, principais direitos do consumidor, aqueles que são mais comuns ou até os que não são, mas que as pessoas precisavam aprender, conhecer. Quais são eles? Olha, o direito do consumidor, ele foi criado pela Lei 8.078
de 1991, que começou a regular os direitos do consumidor em si. Porque antes, nós, você, todos nós não tínhamos uma lei que regulasse os nossos direitos frente à contratação de um serviço ou à aquisição de um produto ou de um bem. Então, por exemplo, o direito do consumidor, além de procurar regular tanto os nossos direitos, criou uma certa assim, respeito para que o produtor, o fabricante do produto, tivesse mais zelo. Como nós temos agora, é muito comum nós vermos recalque de veículos em 2014, 2021. Antes dessa lei do direito do consumidor, ninguém ouvia falar em recalque. Não. Não via nada. Agora, tem uma coisa, a lei protege o consumidor, não a revenda. É aquele que compra o produto para revender. Porque ele não é considerado consumidor. É importante saber disso. É verdade. Existe também o consumidor por equiparação. Ele não chegou a comprar um determinado produto, ele não chegou a adquirir ou a contratar determinado serviço. Mas o resultado vai prejudicar o coletivo. Como, por exemplo, esse é o consumidor por equiparação. É aquele que sofre o dano de forma coletiva. Como, por exemplo, aqueles decorrentes de propaganda enganosa ou abusiva, que, de certa forma, vai intervir nas relações de consumo. Por exemplo, uma propaganda coloca uma determinada loja, no seu encarte coloca um televisor X por R$100. Aí quando vai aquela camada grande de pessoas na determinada loja para comprar e falou, não, houve um erro. É R$1.000. Então causou um prejuízo, causou uma perda de tempo, gerou uma falsa expectativa. É verdade. Aí é o coletivo. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabeleceu, temos muito mais, 9 direitos principais que são garantidos até pela nossa Constituição Federal, anterior, que é de 88, anterior à lei vigente do Código do Consumidor, que é 91. Como, por exemplo, a proteção da vida e a saúde. É o princípio da transparência do produto ou serviço. Nesse caso, entram os planos de saúde. Ah, sim. É verdade. A educação para o consumo, que vai assegurar a liberdade de escolha e igualdade na contratação. Não interessa se X e Y é de uma camada social privilegiada, não interessa. A educação para aquele determinado consumo tem que assegurar a liberdade e a igualdade da escolha em contratar o serviço. Ah, sim. Isso em qualquer produto ou serviço, né? Temos também a informação adequada. Ou seja, a informação sobre o bem ou serviço, ela tem que ser clara e precisa. E, de preferência, a indicação de possíveis contraindicações e reações alérgicas, como nos alimentos. Esse produto contém glúten, esse produto contém lactose, esse produto com 0 calorias. Tem que ter essa informação para o consumidor, para que ele, ao adquirir o produto, ele não seja enganado. Claro. Não vá prejudicar a sua saúde. Então, pode ver que esses princípios estão sempre atrelados uns aos outros. Sim. Temos também a proteção contratual, que a gente visa evitar cláusulas abusivas, leoninas. Como, por exemplo, você estipular uma multa, no caso de inadimplemento, de 3 vezes o valor da obrigação principal.
O que seria, por exemplo, eu fiz um empréstimo de R$ 1.000, se eu não pagar a prestação de 100 naquela data, vou ter que pagar 3.000 de multa. Umas cláusulas abusivas, ou também chamada cláusulas leoninas. Tem alguma coisa para falar? Temos também a publicidade enganosa e abusiva. Como falamos anteriormente, a publicação, a propaganda tem que ser clara, objetiva, de fácil acesso e compreensão do consumidor. Se ela for enganosa, por exemplo, um exemplo muito grande que está se usando nessas estéticas e empresas de produtos de emagrecimento, o antes e depois. É verdade. Então, ela está enganando, porque nós sabemos que com determinado massa corporal, ninguém vai ficar emagrecer em 30 dias, 40 quilos, vai ficar magrinha, bonitinha. O elixir da juventude também. É mentira. Que, inclusive, já tem até uma lei que é proibido o antes e depois, mas nós continuamos vendo várias propagandas nas mídias sociais. Muito. Agora, assegura também, como um dos direitos principais do consumidor, o direito de indenização. Os danos morais, patrimoniais, individuais, coletivos e difusos, tem o consumidor o direito de ser indenizado. O que seria? Se em decorrência de uma propaganda enganosa, do antes e depois, ele adquiriu determinada medicação e ficou comprovado que aquilo era contraindicado para o tipo de... Como é que se fala? Para o biotipo da pessoa, e é vendido sem uma prescrição médica, sem uma orientação qualquer, comprovado isso, ele pode ser ressarcido. Uma vez nós tivemos no escritório, não sei se lembra, um determinado produto de alisamento de cabelo, misturado com tinta. Só que eles falam que antes da pessoa usar, tem que fazer um teste. Isso aí e tem que ser um teste feito no próprio local que vende o produto. Pedacinho assim. Sim. Só que ela foi orientada a comprar, fazer o teste em casa, quando passou no cabelo, caiu tudo. Meu Deus. Como, por exemplo, a gente vai ver determinada coisa, a gente geralmente vai comprar uma maquiagem, uma coisa, a gente experimenta um pedacinho assim, um pouquinho na mão, assim, ou bota um perfumezinho para ver se a gente não tem alergia. Entendeu? Sempre é bom a gente ter uns esclarecimentos a mais, não precisa ser doutorando, nem PhD nisso, mas a gente poder exigir os nossos direitos. É verdade. Agora, um dos principais também direitos do consumidor é o acesso à justiça, e se ele é abalado, ele vai recorrer aos órgãos que já protegem o consumidor, como o PROCON, tem o Reclame Aqui, entre outros. E se não funcionar, não conseguir na via administrativa, ele terá o direito ao acesso à justiça em si. E a facilitação do consumidor como a inversão do ônus da prova. O que seria a inversão do ônus da prova? Como o consumidor ele é hipossuficiente técnico, ou seja, ele não tem como provar que o dano em si, o Código de Defesa do Consumidor, ele inverte esse ônus para o fabricante, para o produtor, para aquele que causou o dano supostamente. É aí que a gente fala em inversão do ônus da prova. Mas, a partir do momento que o consumidor ele tem a seu favor a inversão, mas ele fala, ele causou dano, aí a empresa contra-ataca. Não causou dano. Aí ela está negando, vai atrair para ela um ônus. E o consumidor tem que falar assim, porque eu sou hipossuficiente, eu não entendo muito, eu vou aproveitar e vou jogar em cima. Não, ele também tem que provar. Porque quem alega, prova. É verdade, isso é verdade. É uma situação. E por último, nós vamos ter
a qualidade dos serviços públicos. É brincadeira, né? É Brincadeira. Por difícil, exemplo, né? está na lei. O sujeito, Estado, tem que dar uma qualidade decente para o consumidor utilizar de seus serviços. Aí a gente vai chegar, e essa praia? Essa água, que muita gente está utilizando, cheio de coliformes fecais, cheio de coisas. Exatamente. Entendeu? E é possível o consumidor, nesse caso, mover um processo contra. Só que geralmente seria bom ele coletar um pouco daquela água, levar num laboratório para ver a quantidade de coliformes e outros resíduos, né? Impurezas, para atestar aquilo e entrar aí em cima. Porque aí também aí nós vamos entrar também no dano coletivo. Nós falamos acima. Mas eu acho, dificultam tanto a vida do cidadão, do consumidor, que às vezes o brasileiro já está tão escaldado que fala, deixa para lá. Prefere gastar o dinheiro na mineral e tomar. Mas é errado, né? É errado. Eu acho, na verdade, a gente tinha que buscar um caminho, né? Para resolver isso. Porque nem todo mundo pode comprar água mineral. E por que tem tanta diferença, doutora? Por exemplo, no caso de troca, às vezes pode trocar, às vezes não pode trocar, não tem uma regra geral, né? Aí, nessa troca, nós temos o direito do arrependimento. Porque se for, por exemplo, se a compra ou a aquisição do produto ou do contrato foi de forma virtual, você tem 7 dias para desfazer o serviço. É o direito de arrepender. E na loja física, você tem até 30 dias. Agora, nós temos uma observação interessante. Se a pessoa adquiriu um determinado produto em liquidação e houver já aquele aviso assim, não trocamos produtos de liquidação, ela já está adquirindo, já está sabendo que não vai ser trocado se vier com defeito ou coisa. Nesse caso. Por exemplo, muitas lojas também não trocam por lingeries, peças íntimas. Isso, é verdade. Outras não trocam produtos eletrônicos que já foram abertos, ou perfumes, tinta de cabelo. Tem várias coisas que uns aceitam, outros não aceitam, né? Não tem uma regra geral nesse caso, né? Aí, por exemplo, como a gente estava falando, a loja já deixa os anúncios, os avisos, porque tem muita gente também que às vezes compra na pressa. Tem até determinada loja de departamento que você vai comprar, por exemplo, nós vamos comprar uma. Como é que é o nome daquele negócio? Almofadas. Eu achei interessante. Compra uma por R$30. Levando 3, sai um, paga 2, leva o terceiro, de graça. Só que em letras minúsculas, pequenininhas, tem que ser o mesma cor. É. E aí? É verdade. Ninguém entrou nessa. Fomos até lá na Barra da Tijuca, brigar em cima, mas foi perda de tempo, porque estava lá, está escrito. Nós é que não atentamos. Aquele afã de ganhar uma almofada de graça, compramos 3 cores diferentes. É verdade. Acontece muito isso, acontece muito. E nesse caso, assim, quais são as principais precauções que o consumidor deve ter ao adquirir um produto ou serviço? O que ele deve se preocupar primeiro? É o seguinte, nós temos que observar com atenção, em caso de alimento, o prazo de validade de remédios, verificar se as embalagens não se encontram amassadas, como, por exemplo, latas. Embalagens plásticas, se elas não estão estufadas. Latas também, aí voltando para latas, enferrujadas, se não foram abertas ou danificadas.
Temos que constatar também a origem e a autenticidade do produto, para que não sejam genéricos, ou sejam falsificados. Temos que adquirir em lojas conhecidas. Temos que pesquisar a loja. Ou seja, com o aumento da internet, com essa pandemia, nós ficamos mais vulneráveis de uma parte, mas estamos mais atentos de outra. Porque nós estamos começando a observar coisas que a gente antes não observava. Tem que ficar mais Você fala assim, mas o feijão está R$10. Tá. Tem outro ali de R$5. Será que aquele feijão de R$5 é feijão ou é cascado? É isso. Nem o que é caro é bom e nem o que é barato é ruim. Nós temos que ter a informação e saber de onde que vem a procedência. É verdade. Agora, tem muitos casos também, doutora, que as pessoas não, os prestadores de serviço ou empresas, assim, às vezes não querem dar uma nota, não querem dar um recibo, uma nota daquilo que você adquiriu. Mas aí a gente geralmente não anda com dinheiro, não anda com cartão de débito ou cartão de crédito. Eu passo e vou ter o papelzinho. Eu exijo nota fiscal de tudo. Primeiro que, se for nota carioca, a gente tem abatimento no IPTU. A gente se inscreve lá no site da prefeitura, vamos abater. E outra também para me ter a segurança, se ocorrer algum dano, eu saber de onde que veio e cobrar meus direitos. Exatamente. Porque não é nem o valor do bem, do produto, que às vezes é irrisório. Mas se nós formos atrás, formos cri-cri, eles vão passar a respeitar a gente. Fala assim, é povão, deixa para lá. Mas hoje em dia está muito. Inclusive, esses artistas, esses famosos que estão divulgando os produtos, eles agora vão começar a ser responsabilizados também. Isso é importante. Porque você diz que aquele produto é bom, você afirma, você dá depoimento ali na rede, né? Televisiva ou outra, Isso. E as pessoas não vão na ânsia de ficar bonito iguais a elas. Mas aí eles estão vendendo, por eles que estão vendendo o produto na realidade. Eles passam a ser também vendedores. Chegou. Tem uma outra coisa também que eu gostaria de alertar a todos. Tem uma conta da Light que está sendo impressa por pessoas, né, para aproveitadores, com valores menor do que aquele valor que você recebeu da primeira conta. Tá? Eles estão reimprimindo e a conta não é da Light, é uma conta de terceiros que estão furtando. Tá? Então, as pessoas que têm um certo consumo, é bom que fiquem atentos para isso, tá? É coisa nova. Mas como é que eles fazem isso? Igualzinha e o valor menor. Tá? Então tem que ter cuidado de verificar isso aí. Não só da Light, que deve estar acontecendo com outros também. É verdade. Nós temos uma determinada concessionária de TV por assinatura, né? Mas nós utilizamos ela como banda larga. Aí, geralmente, as contas nossas vêm por e-mail. De vez em quando, nós pagamos em determinada banda larga 200, 210, mais ou menos, no máximo. Não, acho que é 154, 175. Aí vem 400 e pouco da mesma banda larga no meu e-mail. Eu vou lá, denuncio diretamente para o provedor. Aí ele fala, não isso é spam, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí já ficou registrado que quando manda já vai direto para a caixa de spam. Porque hoje a gente tem que ficar mais atento do que antes. A gente não pode ficar descuidado. Porque a velocidade que esses bandidos esses hackers estão apontando, a gente tem que ficar mais malandro do que eles, no bom sentido, né? Tem que observar tudo. É verdade, ficar muito atento.
E você falou agora sobre provedor, né? E realmente eu acho que são recordistas de reclamação, né? Porque eu, pelo menos, já tive muitos problemas com a NET, com a Claro, toda hora é uma coisa errada, ou aqueles atendentes também, que a gente não sabe quem é, não se identificam. Você praticamente fala com as pessoas e não sabe o que as pessoas. Quem é aquela pessoa que está te falando uma série de coisas e depois não cumpre? Como é que a gente pode evitar esse tipo de coisa? Olha, o que a gente fala, muitas vezes são aquele serviço chamado combo. Você leva uma TV por assinatura, ganha direito a uma assinatura de telefonia móvel, outra fixa, entendeu? Aí o que acontece? Às vezes eles estão vendendo determinada telefonia móvel ou TV por assinatura que não tem sinal naquela área. Eles estão enganando. Às vezes você adquire não sei quantos megabytes, mega, né? Falam, quantos mega. Eles não chegam, às vezes, a oferecer nem 20% daquilo que você contratou. Mas isso aí foi a antiga. Foi uma lei que houve antes, que pode servir, mas a gente pode ensinar. Então, o que acontece? Como que a gente vai garantir? Nós vamos naqueles direitos básicos do consumidor que nós falamos. O direito ao acesso à informação, direito à propaganda, fazer o contrato ser cumprido, entendeu? Agora, o que a gente faz? Antes de entrar na justiça, porque o judiciário está cheio de problemas de ações, de que pessoas como é que se fala? Se aventuram. Vamos colocar na justiça, qualquer coisa vai colocar na justiça. Porque quando veio o Código de Defesa do Consumidor, o pessoal comprava ferro de passar roupa, queimaram, aí tinha um dano de R$4.000 naquela época por causa de ferro de passar roupa. Então, o que acontece? Às vezes, antes de procurar um advogado, um defensor público, ou até no juizado em causa própria, procura recorrer à Anatel, que é a prestadora de serviços na via administrativa, e a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e procede a reclamação. Não deu jeito, vai no PROCON. Vai se documentando. Agora, se nada resolver, por último, não chegar a um consenso, procura a esfera judicial. Sim. Para comprovar a falha na prestação de serviço. Entendi. E no caso de planos de saúde também? Planos de saúde também costumam... Agora nós temos que fazer o seguinte também, que eu queria ressaltar. Que às vezes você vai falar assim, mas eu contratei um plano, mas eu ligo a televisão, está escrito, sem sinal. Eu pago o telefone, a linha telefônica, estou pagando quase R$200, até estão dizendo que eu tive ligação para isso, para aquilo, para aquilo outro, mas não está nem funcionando o aparelho, nem o chip. Aí, infelizmente, a pessoa vai ter que passar por uma prova pericial para poder provar que não tinha sinal naquela área, que o chip do aparelho ou o aparelho está defeituoso. É um processo um pouco prolongado. Então, antes de reclamar seus direitos na justiça, vamos procurar todas as vias administrativas possíveis. Para não abarrotar o judiciário e também não perdermos nosso tempo. Entendi. Porque eu acho o seguinte, o prestador de serviço, ele fica mal perante a comunidade com a imagem negativa dele. A gente tem um site que tem ali, o Reclame Aqui, que antes de você contratar, você vai, vou querer aquela operadora X. Você vai no Reclame Aqui, ver quantas reclamações ele tem aquela empresa. Procura no Google. Aqui tem muita, tem mais de 58%. Eu vou para outra que tem 30 e pouco. Procura ver. Antes também a gente tem que averiguar os pós e contras da contratação do serviço. É que a gente fica muito limitado, né? Porque também a gente tem poucas ofertas, né?
infelizmente, nesse ano, tem poucas ofertas. E no caso dessas informações de call center, por exemplo, elas passam as informações e a gente não tem como comprovar depois. Eles falam que vão gravar aquela ligação, depois, quando você pede a gravação, nunca tem a gravação, é incrível. E às vezes dá um número de protocolo, aí chega na justiça e fala assim: nós nunca tivemos esse tipo de número de reclamação de protocolo. Isso, é verdade. Aí eles produzem várias telas, a revelia da outra parte, dizendo: tá vendo? Olha aqui, ó. E tem uns que falam assim: eu negativei o nome dele ou dela porque ela não pagou aquela conta que ela está reclamando. Mas também não faz falta. Olha quantas negativações ela tem. Eu quero ver agora com a LGPD, a partir de agosto, eles vão fazer isso. Ele expõe a pessoa. É verdade. Eu, graças a Deus, nunca passei, mas acho que seria terrível passar por isso, né? Com certeza. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, por exemplo, agora a gente está sendo exposto também pelos nossos e-mails, pelas redes sociais que estão explorando esses dados. A gente está toda hora exposto. Você não pode fazer uma pesquisa no Google. Por exemplo, vou ver o preço de um carro. Caramba, depois você vai receber toda hora informações de carro. É um inferno. É a robotização da propaganda. Mas tem uma coisa. Há tempos atrás, houve uma proibição e se fazia consulta, inclusive computador antigo, sistemas antigos, o próprio DOS mesmo. O tribunal, quando você fazia uma pesquisa das empresas, antes de contratar um funcionário, você puxava ali e saía tudo daquele cidadão e da empresa. Tá? Aí, um tempo depois, fizeram uma modificação, já utilizando a lei de proteção, de dados, mas antigamente não existia, não tinha nem ideia de vir essa LGPD. Aí simplesmente tiraram aquilo do ar e protegeram também as empresas. Né? Você podia pesquisar as empresas. Aí protegeram. E agora que está voltando com essa nova informática, o Google, essas outras coisas, outras ferramentas que nós temos agora, é possível se verificar que tipo de empresa, qual é a procedência do produto. Mas já tivemos antes, mas depois acabaram. Se vocês tiverem acompanhado nos sistemas antigos de computação, nós tínhamos todas essas informações. Mas depois acabaram e veio. Agora sim, agora nós estamos tendo isso. Possibilidade. Vamos ver se essa lei vai pegar, né? Tomara que eles tenham um pouco mais de cuidado. Porque esse problema do call center é muito complicado. Depois você não consegue provar o que você combinou com a atendente. É uma loucura isso. E o estresse, né? O estresse, porque elas têm o dom de deixar a gente nervoso. Todo mundo fica nervoso com atendente de call center. Mas desde a década de 90, você chegava ali no Largo da Carioca, em frente àquele edifício central, ali você comprava nos DVD, CD, DVD, tudo com as informações, tanto de pessoas como de empresas, porque eles vendem, acho que até hoje ainda vendem lá, bloco que vinha do INSS, vinha de banco, vinha de vários lugares, todas as informações,
tá? Que muitos utilizavam para fazer a famosa mala direta. A mala direta. Entendeu? É verdade. Essas proteções, quer dizer, a própria polícia poderia coibir isso aí. O cara está vendendo uma coisa que ele roubou de alguém, que teve conivência de funcionários, que normalmente isso aí tem conivência e venda de funcionários internos, de bancos e de instituições. Mas nada. Agora, talvez com essa lei, vamos ver como é que vai ficar, se vai ter uma proteção melhor para a população em geral. Tomara que sim, né? Agora, em quais os tipos de situações que é possível o consumidor ser indenizado? Por exemplo, essa própria proteção de dados, né? Agora é recente ainda, mas quais as situações assim, que é possível ser indenizado, ou por um dano concreto, ou por um dano abstrato? Pelo dano abstrato é meio difícil, né? Mas um dano concreto, por exemplo, pegaram teus dados, compraram um carro, isso é comum, é muito comum. Compraram um carro, constituíram empresas no teu nome, utilizando a tua documentação. Empresas te colocaram. Você hoje em dia está devendo milhões de reais para o fisco. Tá? Porque utilizar aquilo, alguém se beneficiou. Tem empréstimo bancário feito no nome da firma que foi montada. Fizeram várias coisas, como é que se diz? Declaração de imposto de renda superdimensionado, para uma pessoa que talvez nem ganhasse nada, né? Não tivesse nem renda, fizeram aquela fantasia toda para ter um cadastro bom no banco e conseguir empréstimos, conseguir coisas. Então, com essa lei de proteção de dados, vamos ver se vão começar a ser mais incisivas dentro das repartições dos bancos e cobrar e responsabilizar. Né? Se fizer isso, vai diminuir muito, vai melhorar. Agora, o dano abstrato, quando ocorrer força maior ou caso fortuito, também cabe indenização. Não, cabe. Na realidade, a indenização cabe desde que você tenha o seu direito violado. Isso já não é só do servidor. Tá? A indenização é cabível quando o funcionário ou alguma coisa de uma empresa ou do governo, que são tidos como prepostos daquela entidade, causarem dano, vierem causar dano, está sujeito à reparação. Artigo 926. Mas essa pandemia, por exemplo, ela está gerando, de certa forma, danos abstratos, porque ela está fechando lojas, está tendo despejos, e a população de rua está aumentando. Isso são danos abstratos. Sim, danos abstratos, mas isso aí já tem previsão legal. Antes disso aí, né, já tem previsão legal. Antigamente nós tínhamos no Brasil uma lei, que não foi, que eu tenho conhecimento, não foi revogada, de vagabundagem. Vadiagem. Né? Então, o cara era preso, respondia por aquilo. Hoje em dia não, eu tive que mais ver por aí. Uma coisa também que eu estava um dano abstrato, e a gente pode fazer até no caso concreto, é o seguinte: você paga o IPTU. Tem o valor do seu imóvel ali. Com essa pandemia, o nosso bairro aqui, da Zona Sul, já ficou caído, está caidaço, com população de rua, pedintes, e tudo. É verdade. Se você melhora o imóvel, você tem mais valia. Você vai ter que declarar agora até o dia 30, que é um método que eles estão encontrando para poder aumentar a arrecadação, né, municipal. Você vai ter que fazer o serviço deles, avaliar o seu imóvel, o que tem e o que não tem. Então, o que acontece? Mas só que com essa decadência que o nosso bairro está ocorrendo, nós também temos direito a menos-valia. E é um caso que a gente pode pensar numa próxima live, né? É verdade. Aí tem um dano concreto, o caso abstrato. É verdade.
É verdade. O bairro está caído. Está caído. E sem segurança, né? É bairro novo. Sem segurança nenhuma. É verdade. E nos casos assim da negativação indevida, coloca seu nome lá no SPC de forma indevida ou sem te avisar. É possível tem ser direito. indetizado? Só que tem, e como tem, se ocorrer a negativação indevida, o consumidor provando que pagou e aquela negativação não procede, ele terá direito ao percebimento de uma indenização por dano moral, mais o desvio produtivo do desperdício do seu tempo que ele teve como provar. Agora chegou onde eu queria. Preciso saber o que é desvio produtivo. Eu não sabia. O que é o desvio produtivo? Tem uma coisa também com relação a essas indenizações, que ela falou agora, de força maior, pleitear a indenização. Quando o Serasa SPC negativa você infelizmente, tem uma outra coisa também. Muitas vezes, você entra na justiça para tirar aquela negativação. Tira, tudo bem, está aí, está limpo o Serasa. Mas quando você entra, principalmente em banco ou vai comprar uma coisa de maior vulto, quando é consultado, ela permanece negativa. Entendeu? E o que acontece? Normalmente as instituições financeiras, elas têm uma trava. Se você passou um cheque que voltou sem fundo, se voltou, mesmo que tenha voltado só com divergência de assinatura, aquilo fica travado, uma restrição interna. Tá? Que isso, só as empresas mesmo e os bancos é que têm esse acesso. Então, você não aparece no Serasa, no SPC, mas você está negativado, entendeu? Internamente. Internamente, lá no banco. Entendi. Então, você não entende porque diz, mas eu não tenho nada, não estou devendo nada. Você vai, tira aquela declaração, você não tem nada, aquela certidão não tem nada, ela vem limpa, mas só que internamente seu nome está lá travado. Então, somente o judiciário pode mandar, o juiz pode mandar tirar essa negativação, essa restrição. Agora, ela quer saber sobre o desvio produtivo. Teoria do desvio produtivo. Eu fiquei curiosa, acho que muita gente também. Essa teoria foi até embasada por um advogado de renome, Bessani, se não me engano, que se caracteriza na situação na qual o consumidor perde o seu tempo, ele desperdiça o seu tempo em atividades para resolver o problema. Aquele tempo que ele tinha para lazer, ele deixa de ter o lazer para resolver aquele problema. Aquele tempo que ele tinha de alimentação, a hora do almoço, ele perde para tentar ficar escutando o call center ou se dirigir à loja, para reclamar um direito, resolver um problema dele. Aquele tempo que ele tinha de estar descansando, até o direito do descanso dele, ele está desperdiçando para falar, não fui eu, eu paguei. Então, isso é a teoria do desvio, está sendo desviado daquela produtividade que ele poderia estar fazendo. A produtividade pode estar sendo descansando, está no lazer, está se alimentando, qualquer coisa, trabalhando. E quando a gente fala produtividade, a gente acha assim, ele deixou de trabalhar para resolver aquilo. Não. Foi aquele incômodo, aquela interrupção naquilo que ele tinha que fazer para poder contestar e apresentar o seu direito. Ou seja, todo o tempo perdido que ele tem para tentar resolver. Porque é um absurdo, né? Você não criou o problema, mas é você que vai ter que ir lá, perder seu tempo para poder resolver o problema. O problema é que você não criou.
A empresa criou para você. Isso realmente... Diferentemente de quem alega, a prova cabe a quem alega. Diferentemente disso, tá? Ah, tá. A prova cabe a quem alega. Não é. Você tem que ir atrás, você tem que resolver o que o problema é criado por eles. Pois é. Às vezes, por exemplo, nós temos uma lei que fala assim, você não pode ficar no banco, numa fila, mais de 20 minutos. Sim. Em dias normais. Quando é feriado, ou o primeiro dia útil de pagamento, dia 5, dia 10, pode ser até 30 minutos. Como é que você vai provar? Através da senha, se você tiver. Sim. E da hora que você for atender, você vai pegar ali Sim. a hora do boleto que você pagou. Porém, embora sendo lei, os juízes não estão considerando isso tempo perdido. Não é aborrecimento. Não é aborrecimento, é uma coisa do dia a dia. Não acredito. Então, se você ficar na fila, caiu o sistema, ficar 3 horas lá, o problema é seu. Ou você volta depois, ou volta no dia seguinte. Também, aí a gente também tem que saber o que é o desvio do tempo perdido e o que é o mero acontecimento do dia a dia. Não, mas você está perdendo tempo no banco, é tempo perdido, né? Não, mas se caiu o sistema, o banco também não tem culpa. Não, mas normalmente, é uma coisa normalmente é falta de pessoal mesmo para trabalhar, né? Eles botam um caixa ou 2, e aí a pessoa... Para que se a gente tem que fazer no caixa eletrônico, ou então fazendo no telefone ou na internet? Para quê? Eu estava fazendo... Não, eu acho, na minha opinião, eu acho que está errado. Eu acho que se você perdeu o tempo, você está indo no banco, está levando seu dinheiro para o banco, o banco tinha que tratar a gente a mão de obra. Mas é o contrário, eu estou dizendo que é o que está acontecendo, entendeu? Eu concordo com você. Mas aquele negócio, que culpa eu tenho se caiu a internet? Eles deveriam ter como é aquele negócio, um no-break, um equipamento, alguma coisa, configurasse. Um estabilizador, alguma coisa. Um segundo serviço de internet, qualquer coisa. Não, eles vão alegar que o sistema caiu, ou você espera, ou volta mais tarde lá no outro dia. É absurdo. Mas se a tua prestação que foi pagar naquele dia, vencendo naquele dia, você só tinha o tempo suficiente para pagar, você está dentro do banco, cai o sistema, você não consegue pagar, você vai ser penalizado. E aí? Cadê a equiparação? Você está entendendo? A lei existe, mas muitas vezes não nos beneficia. Mas nesse caso eu acho também que o próprio consumidor muitas vezes é culpado, porque eu já reparei, às vezes eu estou no banco, se eu começo a reclamar de alguma coisa, as pessoas ainda ficam com raiva porque você está reclamando em prol do cliente, né? Dos clientes que estão ali. As pessoas são muito... É muito gado também, né? É muito aceita tudo. É terrível. Mas olha só, muitas dessas pessoas que reclamam porque você está reclamando são pessoas que são... Normalmente, o cara é funcionário de um local. Então, quanto mais tempo ele ficar ali, o tempo dele ocioso ali dentro vai ser melhor para ele. Entendeu? Existe muito disso. Também. Eu já reclamei e foi reclamado. Tem isso. Tem isso mesmo. Isso é muito difícil de você defender seus direitos, porque o próprio consumidor fica contra a gente, que a gente vai defender. Isso eu já reparei também, né? E nesses casos, assim, por exemplo, você coloca uma ação ou processo, sei lá, contra uma empresa, e eu não sei se vocês já passaram por isso, mas algumas empresas parecem ter um escritório lá dentro do fórum, né, para resolver as casos deles, parece. Porque na época da Telerge era assim,
Todo mundo. Expressinho. Era o expressinho mesmo. Ainda tem lá. Ainda existe. Olha, por incrível que pareça, eu tive uma juíza que foi resolver um problema meu lá, que estava atendendo no dia. Infelizmente, eu tive que brigar com a juíza, eu tive que contradizer, porque ela começou a defender a Telésio. Eu falei, não, peraí. Aí eu falei assim, a senhora está fazendo o quê? Está defendendo? Porque dá, cara, é muito cara de pau as pessoas. Parece que estão trabalhando em prol daquela empresa, absurdo. Isso é verdade. Agora, basta lembrar que tem muitos desses, muitos não, todos eles são concursados, são funcionários do Estado, tá? E vivem, de certa forma, tentando contra o consumidor, porque quanto menos trabalho tiver para ele, melhor. Tem o direito da garantia no final do mês. Nós já brigamos muito no judiciário contra o próprio judiciário, já brigamos muito. É terrível. Porque nós precisamos resolver aquele problema do cliente para que nós sejamos pagos, né? Nós vivemos disso. Mas muitos juízes aí dificultam muito, muito. Não o juiz, o serventuário dificulta muito. Então, o processamento, hoje em dia nós fazemos todo o serviço processual. Agora faz a digitalização, remete todos os documentos, inicial, procuração, tudo aquilo que era feito pelo serventuário é feito pelo advogado hoje em dia. Caramba! Então, tudinho. Só que chega lá, nós temos que ficar ligando para que seja processado. Se junta uma petição que tem para cumprir um prazo de 5 dias, está lá, 30 dias, o cara nem está ligando. Às vezes até 3, 4 meses. Pois é. Aquilo ali, ele mandou cumprir em 5 dias. Isso é eletrônico, todo mundo. Aí, então, existem os artigos de lei, o artigo 228, que diz que o funcionário, se for comprovado que ele ficar mais tempo, ele tem 1 dia para ver o documento e 5 dias para processar. Mas não faz. Se não fizer isso, ele pode ser punido, ou seja, aí já entra o outro artigo, o 233. O juiz pode punir, pode gerar como é que se diz? Um processo administrativo contra ele. Mas nada disso. Nós já pedimos muitas vezes, algumas vezes nós fomos atendidos. E hoje eu fiquei sabendo que o TRT fez um acordo com a OAB, né? Que quem tiver processo físico na área trabalhista, lá no TRT, o advogado pode pegar e ele mesmo se comprometer em digitalizar o processo. Mas tem processo que tem 1000 folhas, você vai fazer como? Não tem como. Você tem 3, você tem 3, para cada arquivo você tem 3 megas. Você imagina um processo de 1000 folhas. Vai te dar quanto trabalho você vai ter? Aí é difícil. Fica com... Melhor pagar. Eles querem pagar, vai ficar lá. Aí é um abuso, né? É um abuso isso, né? Terrível. Mas em relação, então, a essa teoria do desvio produtivo, é passível, então, de você recorrer? Você comprovar o tempo que você perdeu para poder resolver solucionar aquele problema, você vai gerar um dano, um valor para você ser indenizado de forma compensatória. Também não vai pensar que vai ficar rico com isso, não. Porque se você for uma pessoa assim, porque o dano, ele varia de acordo com o tipo de pessoa, né? Social, classe social. Se você for uma pessoa assim de grandes mídias, um artista, ou então um político, alguém poderoso do judiciário, o dano vai lá em cima.
Agora o povo mudando lá embaixo. Teve juiz que, pelo mesmo processo, um processo similar, que nós tivemos com um cliente que ganhou R$1.000, o juiz pediu 15 e ganhou os 15. Não problema, não problema. Entendeu? Aí que a gente está falando, que essa disparidade ela é muito grande. O juiz. E tem mais, o tempo de julgamento foi muito mais rápido. Bateu e viu. Desligou. Eu, tipo assim, na segunda-feira, na quinta já estava com sentença, na sexta já estava executando. Prestígio, hein? Que prestígio. Agora, tem uma pergunta aqui que me pediram para fazer. Inclusive, meu ex-marido. Ele descobriu que a Light estava cobrando a ele uma conta num imóvel que ele não sabe nem de quem é, lá na Tijuca, que ele nunca morou. E nós achamos estranho porque a Light, para ligar uma luz, ela pede um contrato normalmente, né? Ela pede um contrato de locação para poder ligar a luz no nome daquela pessoa. E ele descobriu, por acaso, que tinha uma conta lá, que tem uma luz ligada lá na Tijuca, que ele nunca foi, nunca morou, não sabe nem quem é. Então, ele pediu para perguntar se ele pode processar a Light por isso. Pode. Ele vai pedir que traga o processo que gerou o documento que gerou aquela conta, quem foi que fez o pedido. Normalmente eles vão dizer que nós tivemos um processo parecido. Que a Jesus perguntou, vem cá, para a preposta da Light. Como é que você já... Não, por telefone. Qualquer pessoa que tem um CPF pode ligar. Tá? Então, isso aí não cabe. Não. Mas são pessoas que estão dentro tem gente lá dentro. Se for você ou eu, ou outra pessoa normal, não vai conseguir. Vai ter que levar aquele monte de documento. Confirma no documento. Autenticidade. Nesse tempo, a Light indenizou o nosso cliente, na época, R$24.000. Foi uma boa indenização. Hoje, se conseguir 3 mil, 4 mil... Caiu muito a indenização hoje. Bom, eu vou falar para ele, então. É porque ele ficou injuriado, porque ele é alemão, né? E ele é aquela pessoa que paga tudo certinho, sempre antes da data, né? E, de repente, ele soube que ele tinha contas em aberto na Light, num bairro onde ele não conhece ninguém, nunca foi, nunca morou. Aí ele tem que comprovar o tempo todo onde ele está morando, pedir também, exigir da Light, que é presente um documento que deu origem à inclusão do nome dele nessa unidade consumidora. Pede um endereço, uma conta. Pede um endereço, uma conta, entendeu? Não, ele tem um endereço, porque veio lá um endereço, lá da Tijuca e tudo. E o nome... Mas não é só Light, não. Tem esses casos também de contas de telefone, né? E que a pessoa nunca morou lá em Caxias ou na Baixada Fluminense e dá conta, dá o nome do CPF e tudo e negativaram o nome da pessoa. Ela nunca, nem conhece, não conhece nenhum bairro. Mas conseguiu processar, não? Conseguiu. É uma loucura isso, porque eu não consigo, assim, se toda vez que eu vou me mudar, eu tenho que levar um monte de documento para poder provar, né? Mas mas é bem bacana. Quando você, assim, por exemplo, se você tem determinado estabelecimento comercial ou residencial e você não é a proprietária, é a locatária, no caso, é sempre bom você guardar de algum período para provar que você morou ali. Você utilizou para serviço também. Porque, infelizmente, é o que eu falei, os golpes estão aumentando de uma velocidade que a gente tem que ficar mais atento. Daqui a pouco a gente vai fazer até um robô, eu estou achando isso, que eles vão preparar um programa, tipo assim, um robô para a gente andar, para ver se não estão clonando as coisas da gente, não estão fazendo isso, fazendo aquilo. Está difícil.
Terrível, está difícil, né? Está difícil. Agora, no caso do direito do consumidor, como proceder? Qual é aonde deve recorrer? Em que momento a gente deve procurar um advogado? Olha, quando a gente tem um direito violado e estamos cientes que nossos direitos se encontram protegidos pela lei, nós vamos no PROCON, vamos na delegacia do consumidor, registramos uma ocorrência, vamos nas mídias, e tem muitas empresas assim, de reclamações, e coloca a boca no trombone, como dizem popularmente. E com isso, as reclamações, você reclama de uma empresa X, ele, eu, outros, isso, aquela imagem negativa da empresa, para ela ter uma avaliação melhor, ela vai ter que entrar dentro das regras. Para isso que também nós estamos tendo agora o compliance, que está vindo agora também para regular muito também essas atitudes dessas empresas, como tipo de uma política de boa conduta. Entendeu? E, feito isso, o consumidor, o aconselhamento que nós podemos dar para eles, para nós, é o seguinte: comprar somente o necessário, optar por uma embalagem reduzida e retornável, até pelo meio ambiente, como uma forma de contribuir. Ter atenção dos alimentos, andar menos de carro, gastando menos combustível. Se todo mundo fizer isso, garanto que o preço do combustível vai diminuir. É verdade. Porque está naquela base. Separar corretamente o lixo para a reciclagem. As mães podem voltar agora, ainda mais estão em isolamento social algumas, fazer os próprios brinquedos de seus filhos. Ou seja, voltar um pouco ao passado. Não jogar lixo, doar aquilo que não é mais necessário, plantar uma horta dentro de casa. Nós temos que levar em consideração a saúde, o bolso, a qualidade de vida, o meio ambiente e a sociedade, as suas escolhas. Entende? A gente tem que avaliar constantemente os princípios que nos guiam para que os nossos hábitos de consumo sejam mais saudáveis. Porque existem muitas pessoas que sofrem até transtornos de consumo obsessivo. Se sair na rua e não comprar alguma coisa, mesmo que não precise, o que acontece? Fica depressivo. Tem que comprar qualquer coisa, nem que seja de R$1, mas tem que comprar. Consumidor compulsivo. É verdade. Tem mesmo. Eu não sou consumidora compulsiva. Então eu tenho como falar. Mas eu não precisei de médico, nem de psicólogo, nem de nada. Precisei de consciência. Hoje eu só compro o que eu preciso. Tá certo. O que eu necessito. E antes de comprar, eu falo, eu preciso, eu necessito, posso comprar depois, mas isso não me impede de eu veja preço de várias coisas. Eu vejo, eu pesquiso, adoro ver e pesquisar, saber as novidades. Mas não compro nada. Mas eu me distraio vendo as coisas. Porque é bom a gente saber ver as coisas que estão existindo, o que está sendo feito. Informação. É claro. É verdade. Então, a gente tem que ver isso aí. Com certeza, é verdade. E sobre o nosso bairro aí, eu gostei muito dessa ideia aí da gente pedir a menos-valia, né? Porque para redução inclusive de aluguel, para quem paga aluguel como eu, a gente está vivendo aí. Ele tem o bem dele. Eu sei que ele conseguiu, ele trabalhou e tudo mais. Mas o que acontece? Nós nós estamos ficando sem condições de ir e vir nesse bairro. Nós estamos sem condições de segurança. Até de respirar, mesmo numa cidade poluída, a gente é obrigado a ficar sentindo aquela fumaça de crack. É fumaça de crack, né? Sei lá. Maconha. De maconha, de tudo. Você não pode curtir uma praia sossegada
Nem passear pelo calçadão você tem direito. Não. Usar uma bijuteria, não tem direito. É verdade. Infelizmente. Domingo nós demos uma volta, eu fiquei horrorizado com o bairro da Glória. Fiquei. Na hora que eu estudei ali no colégio interno, aquele era um bairro todo nobre. Eu fiquei horrorizado. Tá O terrível. Flamengo tá bom. Botafogo tá mais ou menos, tá menos decadente do que o nosso aqui. É verdade. Aqui tá terrível, tá horrível. A gente não tem segurança nenhuma. Eu acho que deveria dar uma... Mas eu queria ver, quando abrir as portas para o turista não quiser mais Rio de Janeiro, porque a cidade não é mais maravilhosa. Preferi ir lá para baixo, porque é melhor do que aqui. É verdade, é verdade. E caiu bastante, né? Não só por causa da pandemia, mas o turismo aqui também diminuiu. Muita gente prefere hoje para o Nordeste do que vir para cá. Está complicado, né? E hoje, quando pode, estão até saindo do Rio de Janeiro. É verdade. Agora, em relação... até em relação a isso que você falou agora, doutora, esses hotéis, por exemplo, eu acho também que tem a ver com o direito do consumidor. Eu tenho ido pouco à rua, mas quando eu vou, eu tenho visto muitos hotéis, as pessoas entrando e saindo sem máscara dentro do hotel. Isso é permitido? Não. Porque não tem que usar. Não é permitido. Aliás, eu acho o seguinte, existe uma lei que você, no espaço público, você tem que se preservar e preservar a saúde dos outros. Isso. Senão você está cometendo um crime. Então, se temos que usar máscara, vamos usar. Se eu estou na minha casa com a minha família, eu não vou usar máscara. Mas eu, se vou atender uma doença, eu uso. Eu não suporto essa porcaria de máscara na cara, mas eu uso. Tem que usar, né? Porque aqui a gente... Hoje eu estava no médico. Porque, por exemplo, dentro da minha casa eu fico sem. Mas se eu for no corredor, eu tenho que usar, porque é um espaço de uso comum, né? É um prédio. E aqui a gente tem que ver o melhor que pudermos fazer para ver se essa pandemia vai logo embora. Porque, olha, ainda vai demorar um bocado. Vai. Vai, porque não tem consciência, né? E dá para processar? Dá para processar esse presidente? Não. Dá não. A culpa foi tirada dele para jogar para os governantes. Não, mas olha... prefeitos e governadores. Não, mas tirando o presidente da jogada, tirando a polícia, eu acho que teríamos que começar a processar são essas pessoas que ficam em aglomerações em bares, fazem festas clandestinas. Não tinha que dar uma multa de... Como teve aqui no Copacabana Palace, né? Festa de aniversário de política, de uma menina que é neta de um político. Isso aí ninguém vê. O que é 15 mil para um Copacabana Palace? Ninguém não. Eu vi, eu denunciei. Eu e várias pessoas aqui denunciaram, porque foi um absurdo. A festa acabou 6 horas da manhã, mais de 500 pessoas. Eu aqui onde eu moro, eu estava escutando. Aqui, por exemplo, quando tem futebol, aqui na esquina, é de madrugada, 3 horas da manhã, o pessoal gritando, algazarra. Eu falei, meu Deus do céu, se eles estivessem fazendo algazarra para ganhar dinheiro, quem está ganhando dinheiro são os clubes, os jogadores, não é nós. Não. E quer ver outra coisa? Por exemplo, também, a lei do silêncio. Domingo, esses estabelecimentos comerciais estão fazendo obra. O domingo inteiro ele vai pela madrugada fora. Ninguém fala nada. Você passa por aí, muita gente sem máscara. Tinha que fazer serviço comunitário, tinha que... Não falo que o município está sem dinheiro, vai mudar esse povo. Agora, temos pessoas, cidadãos, que ainda vão desacatar a autoridade do guarda municipal quando vai ser, ou da vigilância sanitária quando é Tem a mídia, tadinho, isso e aquilo. A gente tem que ter uma política certa de educação.
Não adianta a gente nem acusar esfera federal, estadual, municipal. Temos que começar a nos educar. E fazer como você fez, denuncia. Denunciar, gente, sempre, né? Eu acho que se você está se privando, as pessoas também têm que se privar das coisas, né? Nós temos que passar por isso. Senão vamos ficar o resto da vida trancados, não dá, né? É complicado. E eu acho também que é um direito, né? O direito do outro, de viver. A gente não pode fazer festa e achar que está tudo bem, não. Eu acho também que é possível. Agora, eu queria saber sobre isso. No caso desses hotéis, a gente também pode denunciar, Podemos denunciar. porque Questões de norma. Porque, inclusive, dentro de hotel, dentro de elevador, espaço comum, é obrigatório o uso de máscara. é verdade. E você pode ver até em apartamentos, prédios residenciais, que os porteiros não estão usando máscara. Aqui o meu prédio, graças a Deus, usa. Aqui usa. Tem que usar. Eu já entendi claro que às vezes eu vou em médico, né? Ou aqui, vou ali, não estão usando. Mas eu estou com a minha máscara. Eu aperto o elevador com o cotovelo, tento abrir a porta com papel. É verdade. Doutora, então, olha só, nesse caso do direito do consumidor, vocês também recebem clientes, né? Atendem clientes em alguns casos, né? Sobre essas questões. Com toda a segurança possível, obedecendo às técnicas que são determinadas, o distanciamento, mas também estamos trabalhando mais com videoconferência. Não, sim, sem dúvida. Eu digo assim, não estou falando nem receber pessoalmente, mas vocês estão aceitando casos, né? Estamos, sim. Para a defesa do direito do consumidor também. Também. Então, vocês querem falar? Queria que vocês aproveitassem o espaço aí para falar o que quiserem, mandar um recado, mandar um conselho, ou falar a respeito do trabalho, do escritório de vocês, podcast. Podcast, nós temos aqui, Claudinha, vem cá, da Clã de Soluções, ela que é a nossa mentora, Bom, faz trabalho também nas nossas redes sociais, é a Clã de Soluções Digitais, falei que tem agora. E ela vai fazer a nossa propaganda, só um minutinho. Tá. Vai sentar. Começamos a falar do podcast Pinceladas Jurídicas. São 2 episódios por semana, com muita orientação jurídica, exemplos de casos jurídicos, para inspirar as pessoas a lutar por seus direitos, para mostrar que conquistar o seu direito não é impossível, é só informação, buscar se empenhar e o objetivo chega longe. O WhatsApp 986297825, esse mesmo número. Também usar o Telegram, então a pessoa pode acessar o Telegram, o WhatsApp por esse mesmo número. Redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. E quiser conhecer profundamente a Pinheiros Esteves, tem o www.pinheirosesteves.com.br. Ok, Cláudia, muito obrigada pela dica. E deixa uma mensagem aí, por favor, vocês. Deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, porque a gente depois, mesmo depois, as pessoas entram, né, para assistir a entrevista. Eu costumo divulgar o link e as pessoas assistem depois também. Então, querendo deixar uma mensagem. A nossa dica é que, se você puder, fique em casa e, ao sair, use todas as medidas de segurança possíveis. E oremos ao Deus Pai para que essa pandemia vá logo embora. É verdade. Doutor José Inácio, quer falar alguma coisa?
Eu também desejo, como é o desejo de todos, que isso acabe logo. É verdade. Mas nós vamos começar, vamos continuar fazendo o que nós sempre fizemos. Né? Essa proteção é individual. Se for todo mundo fizer isso, usar máscara, usar o álcool, usar lavagem, tomar as vacinas que são necessárias, né? Se cuidar. E por você se cuidando, você está cuidando dos outros. Né? A partir do momento que nós estamos nessa briga aqui, nesse mesmo barco, que o barco é único, né? Não dá para ninguém sair agora. Não dá. Né? O mundo é só um. Então, nós temos que pensar em nós e nos outros. Então, vamos trabalhar isso aí. Todas as orientações médicas que nós estamos tendo. E tomar as vacinas. Tomar vacina, depois vai dar para a gente brincar, ver futebol. Deus quiser. Se Deus quiser, gente. Isso que nós deixamos de recado. Agora, se você, na parte dos seus direitos, tiver algum problema, pode nos consultar sem nenhum ônus, que nós teremos o maior prazer de poder informar, orientar. Como cidadão, como ser humano, conte conosco. Eu recomendo. Gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem. A gente tem que ter paciência, né? Não tem jeito. Temos que ter paciência e fé em Deus. Só isso. Se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus. Beijo para a Cláudia. Obrigada. Tchau.